Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande poder atender esse convite, sobretudo porque a gente está num instante significativamente complexo da nossa política, né? Passamos por algumas questões ou por algumas situações inusitadas nos últimos dias, né? Sobretudo a partir de 13 de agosto, com o falecimento trágico do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Então, o objetivo é tentar entender um pouco esse cenário político-eleitoral no Brasil, com base, obviamente, naquilo que nós temos às mãos, que são as pesquisas que têm sido divulgadas nos últimos dias. A gente tem uma ideia, só ontem foram divulgadas 2 pesquisas concomitantemente, uma da Datafolha, outra do Ibope, apresentando resultados relativamente semelhantes no que diz respeito às tendências que a gente tem colhido nos últimos dias relacionados ao cenário eleitoral. Eu vou fazer, então, uma exposição relacionada a essa questão nacional, mas depois queria também fazer algumas observações relacionadas às questões estaduais, porque a complexidade estadual tem um significativo impacto sobre a realidade nacional. Eu acho que é interessante a gente observar isso, porque está em jogo, sobretudo quando se fazem análises em relação à candidatura de Marina Silva, uma questão ligada aos aspectos gerais da governabilidade. Eu acho que é importante a gente entender um pouco como funcionam esses aspectos gerais da governabilidade, mesmo porque essa tem sido uma das temáticas que tem polarizado os debates entre Marina Silva e Dilma Rousseff. Eu tinha feito aqui uma apresentação tanto quanto mais simples, né? Porque senão fica parecendo que eu faço muita coisa e também não é assim, mas o objetivo é adentrar aqui na nossa temática central. Vamos lá. Bom, só para relembrar alguns aspectos importantes, esse aqui é o cenário até o dia 6 de agosto de 2014, quando nós ainda tínhamos Eduardo Campos como candidato à presidência da República. Então, a última pesquisa que foi realizada antes do falecimento de Eduardo Campos, lembrando que Eduardo Campos faleceu numa quarta-feira de manhã, numa manhã de quarta-feira, num acidente aéreo, e na noite daquela quarta-feira o Datafolha já protocolou uma pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um aspecto importante de ser destacado. Ao longo dos últimos 12 anos, a Justiça Eleitoral e a Associação das Empresas de Pesquisa de Mercado ou de Opinião Pública no Brasil têm se preocupado muito em fazer o máximo possível para que as pesquisas se tornem mais confiáveis. Para aqueles que se lembram de eleições anteriores àquelas vividas até 2002, não existia, por exemplo, a necessidade de dizer quantas mil entrevistas foram feitas, quem pagou a pesquisa, quando o campo foi realizado, enfim, de uma série de informações que hoje são absolutamente padronizadas e que precisam ser mostradas aos cidadãos em geral, pelos meios de comunicação, para que as pesquisas ganhem ainda mais em credibilidade. Então, esse era o cenário que nós tínhamos no dia 6 de agosto. E era um cenário, se a gente for observar no quadro de um mês, em termos daquilo que nós tínhamos entre julho e agosto de 2014, era um quadro absolutamente inalterado. Né? Quer dizer, a presidente Dilma Rousseff, desde abril, já tinha algo entre 38, 34, 36, 38 de novo, 38 mais uma vez, enfim. O candidato Aécio Neves vinha de uma ascensão de algo entre 14 e 16 pontos no começo do ano, para o patamar de 20 pontos percentuais já a partir das pesquisas que saíam entre abril e maio, e o candidato Eduardo Campos era quem de fato oscilava mais, mas não oscilava a ponto de colocar em risco a segunda colocação de Aécio Neves. Portanto, Eduardo Campos chegou a bater um pico de algo entre mais ou menos 12% a 14%, um mínimo de 6%, e dentro dessa margem ele veio oscilando ao longo das pesquisas feitas desde o começo do ano. Portanto, não existiam grandes segredos. Tudo indicava a possibilidade crescente de haver um segundo turno, e este segundo turno, muito provavelmente, entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Né? O que entusiasmava o mercado, sobretudo o mercado financeiro, enfim, era a possibilidade crescente que Aécio Neves tinha de se aproximar de Dilma Rousseff em cenários de simulação de segundo turno, que indicavam, como de fato parece que ainda indicam, muito mais uma rejeição à figura de Dilma Rousseff do que propriamente uma adesão à campanha de Aécio Neves. Então isso é o que nós tínhamos até o dia 6 de agosto desse ano. Bom, o fato, deixa eu voltar só uma questão aqui para fazer algumas questões. Bom, o fato é que nós tínhamos algumas incertezas a partir do falecimento de Eduardo Campos no que diz respeito a o que seria ou o que será, se porventura ganhar as eleições, um governo de Marina Silva, se naquele instante do acontecimento do acidente, entre o dia 13 e o início da semana seguinte, se ela seria de fato a candidata, né? Inclusive tem um diálogo muito interessante.
as pessoas perguntavam assim, Marina será a candidata? Aí alguns respondiam, puxa vida, isso é natural. Não dá para dizer que isso seja natural como se o vice fosse sempre o substituto do titular num processo eleitoral, porque isso não é verdadeiro. Né? Não dá para imaginar, por exemplo, que se acontecesse alguma coisa com o presidente Dilma Rousseff, o candidato fosse Michel Temer. Né? Não dá para imaginar que se acontecesse alguma coisa com o candidato Aécio Neves, o candidato fosse Aloysio Nunes. Então não é uma coisa absolutamente natural. Agora, dadas as circunstâncias e os motivos que levaram Marina Silva a adentrar ao PSB e toda a lógica em torno de Marina Silva, como uma candidata que teve uma votação expressiva em 2010 e vinha aparecendo muito bem nas pesquisas eleitorais, sobretudo a partir dos manifestos de 2013, aí seria possível imaginar que Marina seria uma forte concorrente, mas não uma candidata natural. Por uma razão muito simples, o que é o PSB? Eduardo Campos era a argamassa entre a tal rede sustentabilidade, como gosta de ser chamada, esta que é uma organização parapartidária, ela não é uma organização partidária. Então, toda vez que eu ouço, a rede e o PSB fizeram uma coligação. Não, podem ter feito tudo, só não fizeram uma coligação. Coligação é o artigo 6º da lei eleitoral. Aliança formal entre partidos políticos para disputa de eleições. E a rede não é um partido político formal. Portanto, ela não pode formar uma coligação. Então, o que era isso? Quem era responsável por esse acordo? Em que medida Eduardo Campos e sua habilidade política, no sentido de conseguir agregar, ele era um agregador, ele tinha muitas questões a serem, de uma certa maneira, debatidas, compreendidas, era um sujeito difícil em alguns aspectos, né? Valorizava muito a questão da família, o partido dele era o partido mais governista do Brasil nos estados e nas capitais em 2011, de acordo com uma reportagem da revista Época, enfim, era um político com vícios de político brasileiro, mas era significativamente hábil no que diz respeito à questão de conseguir agregar e colocar a gente em volta dele. Então, esse foi o sujeito que saiu de cena, esse foi o sujeito que faleceu. E dentro do PSB, o que seria? E quem seria o vice de Marina? E como isso funcionaria? E os partidos políticos que lá estavam, poderiam sair, não poderiam sair? Enfim, uma série de questões se abriram naquele instante. E aí veio uma situação interessante que foi a seguinte, que é outra situação a ser questionada. Marina pode subir muito por conta da comoção. Não é uma questão de comoção. Comoção pode certamente estar acontecendo nas eleições estaduais de Pernambuco, em que nos últimos 15 dias o candidato que era apoiado por Eduardo Campos e que é do PSB e é apoiado pela família, Paulo Câmara, cresceu 30 pontos percentuais. Né? Isso a gente não precisa ter dúvida alguma. Existe uma comoção muito forte em torno do nome de Paulo Câmara, né? Que ameaça, inclusive, a eleição de Armando Monteiro, que alguns já davam como não eleito se Eduardo Campos ainda estivesse vivo, porque Eduardo Campos tinha uma capacidade muito grande de transferir voto para o seu predileto, para Paulo Câmara. Então, isso é um ambiente de forte comoção. No Brasil, pouco provável que exista ou que existisse um ambiente de forte comoção em torno do nome de Marina Silva. Bom, então como é que você explica, alguns podem estar perguntando, que Marina Silva cresça de forma tão significativa? Simples, Marina Silva era grande e voltou grande. Percebam, em outubro de 2013, Marina Silva tinha 29 pontos percentuais na pesquisa. E Dilma Rousseff tinha 39. Essa foi a última pesquisa, essa foi a primeira pesquisa realizada a partir do instante em que soubemos que não existiria o partido chamado Rede Sustentabilidade. Mesmo sem a existência do partido, e mesmo indo para um partido em que poderia ou haveria a chance dela não ser candidata, ainda assim ela marcava 29 pontos nas pesquisas. E ela foi caindo à medida em que o seu nome foi se distanciando, né, da lógica eleitoral, ainda que entre fevereiro e abril deste ano, ela tenha conseguido subir de 23 para 27 pontos percentuais. E Dilma Rousseff oscila entre 39 e 43, né, marcando em abril desse ano 39. Então percebam, esse cenário de 39 pontos para Dilma Rousseff e 27 pontos para Marina Silva em abril de 2014 é relativamente semelhante ao primeiro cenário da primeira pesquisa que ocorre após a morte de Eduardo Campos. Portanto, Marina entra no jogo num lugar muito semelhante àquele lugar que ela já ocupava. Com uma questão importante a ser destacada.
nessa pesquisa de abril, Marina Silva era mais conhecida que Aécio Neves e Marina Silva era mais conhecida que Eduardo Campos. E um termo adicional importantíssimo, Marina Silva era tão rejeitada pelo eleitor quanto o presidente, ou quanto o ex-presidente Lula. Lula tinha 19% de rejeição dos eleitores em abril de 2014, Marina Silva tinha 21%. Num outro patamar, os outros 3 candidatos empatados. Aécio Neves, Dilma Rousseff e Eduardo Campos, com 33% de rejeição. Portanto, Marina é uma agente nessa disputa significativamente importante. Com Marina Silva, no cenário simulado em abril, existiam 19% de votos brancos, nulos e indecisos. Sem Marina Silva e testando Dilma, Aécio e Campos em 2 cenários diferentes, num só os 3, no outro contando com um número maior de candidatos, o número de brancos, nulos e indecisos variava entre 25 e 29 pontos. Portanto, Marina, além de tudo, tomava para si um eleitorado que, sem ela, se sentia relativamente órfão. Se a gente for um pouquinho mais para trás, se a gente for para julho do ano passado, Dilma tinha 30 pontos percentuais em pesquisa, com uma queda de 21 pontos depois dos manifestos. Marina Silva tinha 23 pontos e Aécio Neves tinha 17. Portanto, Marina hoje ocupa um espaço que ela vem ocupando ao longo do último ano e 2 meses. Bom, segundo aspecto importante de ser destacado antes de nós entrarmos efetivamente no resultado das pesquisas. O interesse da sociedade brasileira pelas eleições. E isso é um tanto quanto preocupante. As pessoas, por vezes, ficam dizendo, puxa vida, o nosso país, o nosso futuro, a nossa economia, uma série de aspectos dependem de forma significativa daquilo que nós faremos nas urnas em outubro. E nós estamos na primeira semana de setembro, portanto, hoje faltam exatos 31 dias para as eleições ocorrerem, e nós temos ainda, de acordo com o quadro abaixo, se somarmos 48% de eleitores dizendo que tem pouco ou nenhum interesse pelas eleições. Esse é o cenário que nós temos. Tudo bem que em um mês nós diminuímos aí cerca de 9 pontos nesse cenário, mas ainda assim é algo significativamente inferior ao interesse que nós, cidadãos, que temos interesses econômicos ou que temos interesses que margeiam uma lógica mais complexa e mais ampla de sociedade, que nos informamos de forma mais complexa, etc., emprestamos ao processo eleitoral. Portanto, por vezes, nós ficamos nos perguntando, puxa vida, como que alguém nesse instante pode não estar interessado em eleição? Pois é, existem essas figuras e esses indivíduos existem em número significativo, quase metade do eleitorado. Eu tenho um número um tanto quanto mais razoável para mostrar. Isso aqui é o Ibope, só que a pesquisa do Ibope fala em eleições gerais. Fala em eleição para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Quando eu vou para o Datafolha só com a eleição presidencial, aí a gente tem assistido no último mês, podemos assim dizer, entre o começo de julho e o final de agosto, há um crescimento no índice de pessoas, por mais que esse número oscile bastante, que dizem que tem grande interesse nas eleições. Então nós atingimos aí um patamar de 39% de pessoas com grande interesse nas eleições. Aqui existem outras eleições em situação em perspectiva comparada. Se a gente for olhar para o número, por exemplo, às vésperas das eleições de 2006, ele era de 36%, às vésperas das eleições de 2002 ele era 45%, e assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos atingindo hoje um número relativamente próximo daquele número esperado para o período imediatamente anterior às eleições. Só que imediatamente anterior às eleições não é o que a gente mais gostaria de assistir. A gente gostaria de assistir o interesse dos sujeitos em geral mantido constante ao longo do tempo no que diz respeito às eleições. Né? Infelizmente não é isso que acontece, mas este cenário certamente é melhor que o cenário anterior. Bom, visto o interesse dos eleitores pelo processo eleitoral, visto o interesse dos cidadãos pelo processo eleitoral, acho que também é interessante observar o quanto os indivíduos, de uma maneira geral, esperam ou desejam mudança no nosso país. Na pesquisa realizada no começo de agosto, nós tínhamos aí aproximadamente 69% dos eleitores dizendo que gostariam que houvesse total mudança, né, que o governo mudasse totalmente a sua forma de governar o país, ou que mantivesse só alguns programas, mas mudasse muita coisa. Então a gente estava em 69% no começo de agosto.
E iniciamos setembro com a pesquisa que foi divulgada ontem com 68%. Nós temos uma pequena queda no que diz respeito ao mudar-se totalmente, mas ainda assim é possível dizer que as pessoas, em linhas gerais, estão dispostas a enfrentar mudanças significativas. Se notarmos qual o discurso hoje da presidente Dilma Rousseff nos principais meios de comunicação, sejam os debates, seja o horário eleitoral gratuito, há já um reconhecimento de que as coisas precisam mudar. O próprio jingle da campanha de Dilma afirma isso, né? O que é bom vai continuar, o que é ruim tem que mudar. Então, o jingle está reconhecendo a necessidade de mudança, a sociedade está pedindo mudança. Essa é uma das grandes dificuldades, uma das grandes máximas do marketing político. São duas, na verdade. Fazer com que as pessoas aceitem ou acreditem em certas coisas que elas nunca acreditaram ou que elas raramente acreditam. Por exemplo, saúde é uma delas. Saúde pode estar uma maravilha, as pessoas vão continuar duvidando que a saúde pública é boa, se bem que a gente nunca experimentou um cenário nacional ou mesmo estadual de maravilhas na saúde pública. E o outro desafio é fazer com que um governo que está no governo consiga comprovar para as pessoas que ele é capaz de mudar. Porque, afinal de contas, se você é capaz de mudar, por que não mudou ou por que nós atingimos o que nós atingimos agora? A vitória de Dilma Rousseff, se ocorresse hoje, ela estaria, de uma certa maneira, desafiando essa máxima da mudança onde nós estamos. E é difícil acreditar nisso. É difícil acreditar que isso possa acontecer. Mas, se isso acontecer, né, a campanha de Dilma Rousseff terá sido suficientemente competente para provar para as pessoas que é possível mudar sem sair do lugar. Ou isso é extrema competência de quem está no poder, de quem está fazendo campanha, ou isso também pode ser visto por um lado significativamente negativo de incompetência de quem está fora do poder não conseguir comprovar que tem condições de entrar e fazer algum tipo de mudança. Esse é um dos grandes desafios hoje. E aí nós chegamos nos resultados efetivos das pesquisas, contabilizando aí os dois levantamentos de ontem. De acordo com o Ibope, entre aquilo que se colheu na semana passada e o que se pode colher nessa semana, Dilma Rousseff e Marina Silva avançaram. Dilma Rousseff 3 pontos percentuais, Marina Silva 4 pontos percentuais, e Aécio Neves há duas pesquisas que já apresenta um viés de perda de voto. Aécio Neves hoje está exatamente, ou praticamente exatamente, enfim, no mesmo lugar onde ele estava em abril desse ano, antes de dar o salto de 14 para 20 pontos percentuais. Então, Aécio Neves volta para a condição que ele tinha em abril desse ano, né? Então, esse é um desafio dos mais significativos para a candidatura do PSDB. Tentar, em um mês, conseguir não só reverter um cenário ruim para si, mas também ultrapassar ou Dilma Rousseff ou Marina Silva. O mercado esperava que, nesse instante, Marina Silva ultrapassasse Dilma Rousseff. Havia uma expectativa do mercado, sobretudo porque ela avançou muito no maior colégio eleitoral de São Paulo, a ponto de hoje estar em primeiro lugar. Marina Silva lidera a corrida eleitoral, de acordo com o Ibope, na cidade de São Paulo. Mas Dilma Rousseff conseguiu também crescer, né? Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o cenário do Datafolha, em que Dilma Rousseff e Marina Silva já apareciam empatadas em 34 pontos na sexta-feira da semana passada e agora se mantém empatada no que diz respeito à lógica da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos, mas com Dilma Rousseff em 35 pontos e Marina Silva em 34 pontos. Nesse caso em especial, Aécio Neves registra um resultado inferior ao da pesquisa do Ibope, ele tem 14 aqui no Datafolha e 15 no Ibope, mas no Datafolha ele perde menos, a perda é menos acentuada entre uma pesquisa e outra do que no Ibope. Então hoje nós temos Dilma Rousseff com 35, Marina com 34 e Aécio Neves com 14. Um ponto que precisa ser destacado é a diminuição significativa do número de votos brancos, nulos e indecisos, sobretudo a partir da entrada de Marina Silva nesse jogo, né? A gente tinha algo quase na casa dos 20 pontos percentuais, 17 pontos percentuais, enfim, hoje temos 13 pontos percentuais, e esse é um número que tende a cair, né? Então isso também é uma questão
relevante. Dados esses resultados, é importante nós observarmos o que acontece com a rejeição, que é um elemento significativamente importante numa eventual disputa de segundo turno. O Datafolha mostra uma queda na rejeição à presidente Dilma Rousseff nessa última pesquisa de 35 pontos para 32 pontos percentuais. É quase algo dentro da margem de erro, mas na verdade extrapola a margem de erro, ou seja, é algo na casa dos 3 pontos numa pesquisa que tem margem de erro de 2. E, nesse caso, Aécio Neves tem uma rejeição estabilizada na casa aí dos seus 20 pontos percentuais e Marina Silva, de acordo com o Datafolha, vem aumentando a sua rejeição ao longo dos últimos dias. Era 11, passou para 15 e agora chegou em 16. O Ibope não capta isso. O Ibope havia captado 10 para Marina e depois capta 12. Só que o Ibope capta uma queda de 5 pontos percentuais na rejeição à presidente Dilma Rousseff. E aí vem a primeira grande dúvida, aí vem a primeira grande questão. Bom, a rejeição à presidente Dilma cai em uma semana, ela é elevada, mas mesmo sendo a maior, na casa dos 30 e poucos pontos percentuais, ou seja, mesmo atingindo 1/3 do eleitorado, esta rejeição, por mais que seja a maior entre os principais candidatos, ela ainda não é capaz de inviabilizar uma vitória de Dilma Rousseff no segundo turno. Né? Se esta rejeição fosse crescente e estivesse se aproximando da casa dos 50 pontos, como a gente costuma dizer na política, ela poderia perder a eleição para ela mesma no primeiro turno. Ou seja, ela tem mais da metade dos eleitores a rejeitando, ela vai passear no segundo turno. Né? Então isso acontece com um candidato que, por exemplo, em 1998 aconteceu em São Paulo com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Maluf, e em 2012 aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo com o candidato José Serra. Você tem índices de rejeição significativos que acabam inviabilizando, né, a participação do candidato no segundo turno, mesmo que ele participe do segundo turno. Então isso é importante de ser destacado. Agora, nesse sentido, estaria dando certo, né, a capacidade de Dilma Rousseff transmitir a mensagem de mudança sem sair do lugar, e estaria dando certo a capacidade de Dilma Rousseff de bater em Marina sem se machucar, quer dizer, esse é o grande desafio. Já conta com uma rejeição expressiva e bate na adversária. E por vezes isso aumenta de forma expressiva o índice de rejeição dessa pessoa. Dilma Rousseff vai ao ataque, ataca a Marina Silva, questiona a Marina Silva, convence uma parcela, mesmo que pequena, mas ainda num espaço também muito pequeno, né, de que pode mudar sendo ela mesma a presidente e ainda por cima reduz a sua rejeição, o que poderia não acontecer, né, mas que acaba acontecendo e, para completar, pelo menos no caso da Datafolha, a rejeição de Marina ainda avança. Então, ontem eu comentava sobre isso na rádio, no final da tarde. Essa pesquisa aqui, essas 2 pesquisas que saíram ontem são, sem dúvida nenhuma, as 2 pesquisas que trazem um maior otimismo para o governo federal nas últimas semanas. Né? Para o governo federal, para o Partido dos Trabalhadores, enfim, para a aliança em torno da candidatura de Dilma Rousseff, sem dúvida nenhuma, os resultados colhidos ontem, apesar de ainda serem bastante preocupantes para o governo, são indiscutivelmente resultados melhores do que aqueles que foram vistos em outrora. Bom, por que ainda são muito preocupantes e o que aconteceria se o segundo turno das eleições fossem hoje? Marina Silva estaria eleita presidente da República. Né? No primeiro cenário, ela venceria Dilma aqui com 46 pontos percentuais a 39, não existe empate técnico nessa situação, ou seja, Marina seria de fato a presidente da República, o mesmo se repetindo na pesquisa Datafolha. À esquerda nós temos o Ibope, à direita nós temos o Datafolha, a vantagem no Ibope é de 7 pontos percentuais, a mesma vantagem em termos de distância do Datafolha, 7 pontos percentuais em cada uma, numa 46 a 39, na outra 48 a 41 pontos. Portanto, Marina estaria eleita presidente da República. No que diz respeito às simulações entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, Aécio recua em ambos os levantamentos, né, de uma forma mais discreta no Datafolha e de uma forma a revelar uma tendência já de um certo prazo, um prazo pequeno a bem da verdade, no Ibope. Portanto, muito provavelmente, hoje nós teremos um segundo turno entre
Dilma Rousseff e Marina Silva, ou entre Marina Silva e Dilma Rousseff. Claro que a gente precisa entender, neste empate técnico apontado pelas pesquisas no primeiro turno, quem passaria ao segundo turno em primeiro lugar. Não vai fazer tanta diferença. É o mesmo orgulho que um torcedor do Cruzeiro tem em ganhar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não levanta a taça. É muito legal, mas não levanta a taça. Tem que jogar o segundo turno. E jogar o segundo turno é o que de fato vale. É isso que marca a principal diferença, né, nesse sentido. Bom, para a gente, então, compreender o que é necessário ou o que parece necessário acontecer a partir desse instante, Dilma está convencida de que teremos o segundo turno. Essa foi uma declaração dada pelo presidente do PT, Rui Falcão, no primeiro debate. Não sei se motivado por um certo nível de, com todo respeito, uma certa arrogância, ou se uma falta de visão efetiva daquilo que acontece em termos nacionais. Mas para nós, na ciência política, parece bastante óbvio há muito tempo que esta eleição será decidida em 2 turnos, mesmo com Eduardo Campos vivo. A probabilidade de que houvesse segundo turno nessa eleição era bastante significativa. Qual que é o grande momento hoje, qual que é o grande desafio hoje do Partido dos Trabalhadores? Tentar desconstruir Marina Silva. E essa desconstrução começa por uma situação ou por uma tentativa de convencimento por meio do medo, tática essa que já foi utilizada em outras eleições. Em 1998, na reeleição de Fernando Henrique, em 2002, na tentativa de Serra se eleger presidente, né, aquele célebre vídeo da atriz Regina Duarte dizendo que tinha medo do que poderia vir, etc. E o mercado efetivamente em efervescência, mostrando que estava incomodado com a vitória de Lula, né, e aí a Carta ao Povo Brasileiro e aqueles documentos todos, enfim. Né, em 2006, em 2010, com mensagens do Partido dos Trabalhadores, sobretudo associadas à lógica do que se considera, ou do que se considerava, ou do que se chamou aí de privatização, né? E também no que diz respeito a um possível fim do programa assistencial Bolsa Família, né? Então, ao longo dos últimos anos, os governos em geral, a despeito dos partidos políticos, têm investido em suas campanhas presidenciais numa lógica associada à mensagem do medo transmitida à sociedade. Dilma certamente poderia e preferiria ter Aécio Neves no segundo turno, repetindo uma fórmula de tentativa de comparação que tem feito um certo sucesso no PT nos últimos anos eleitorais que nós tivemos no Brasil. Em 2010 se comparou, em 2006 se comparou, né? E esse seria o grande objetivo, seria muito mais conhecido o caminho para o Partido dos Trabalhadores se Aécio Neves chegasse ao segundo turno, né? E, a partir deste momento, Dilma passa a reconhecer de forma mais clara a existência de problemas e, obviamente, vai usar de forma crescente a imagem do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Existiu uma tentativa de não uso ou de diminuição no uso da imagem do presidente Lula, mas, né, ao que tudo indica, isso não acontecerá. No que diz respeito a Marina Silva, que prega uma nova política, ou seja, que está à margem de Dilma e Aécio e não entre Dilma e Aécio, como estava Eduardo Campos, o grande objetivo é conseguir transmitir à sociedade o que seria esta nova política. Para alguns especialistas, bastaria a Marina que ela não avacalhasse de vez o que é uma nova política, ou seja, se ela fizesse algo relativamente tranquilo, talvez ela conseguisse passar por isso e a eleição cairia no seu colo, dado principalmente aquela informação da insatisfação das pessoas em relação à forma de se governar o país na casa dos 70 pontos percentuais. O grande problema é que Marina, por vezes, se mostra contraditória, fala na construção de um programa em movimento e a gente precisa entender se o eleitor está disposto a andar, a caminhar, a circular em algo em movimento ou se o eleitor pode dar algum sinal de labirintite eleitoral assim, e ficar meio tonto quando o barco mexe, né? Então a gente precisa entender em que medida isso poderia ou haveria de acontecer. Ela tem também dificuldade com o PSB, ela tem, dificuldade com os acordos locais que o PSB fez, 2, ela tem dificuldade de convencer o PSB acerca dos seus planos políticos. Marina Silva quer deixar o PSB, né, e fundar o seu próprio partido. Como presidente da República, não estaria sendo formado mais um partidinho. Por mais que a lei tenha mudado e que a gente tenha assistido à lógica da tal
portabilidade para os novos partidos, ou seja, aquela lei que permitia que as pessoas levassem, que os deputados levassem para o novo partido, os deputados federais, tempo de televisão e fundo partidário. Por mais que isso tenha caído com uma lei aprovada no fim do ano passado, ainda assim é bastante esperado que Marina tivesse, como presidente da República, uma capacidade de criar um partido com uma capilaridade municipal significativa para as eleições de 2016. Só para vocês terem uma ideia do que diz respeito a essa capacidade de capilarização de uma legenda. Em 1992, o PSDB, recém-criado, mais recém-criado dentro de uma lógica parlamentar, ou seja, com muitos políticos importantes em muitos estados, conseguiu fazer algo em torno de 300 prefeitos. Ganhou a presidência da República em 94 e em 96 fez mais de 1.000 prefeitos. Então, quando um partido chega no poder, ele definitivamente ocupa um espaço municipal muito relevante. O PT, em 2002, participou, seja com candidatos próprios, seja apoiando candidaturas de outros partidos nas eleições municipais, de algo em torno de 2.000 e poucas disputas de prefeituras. Né? Em 2000, algo em torno de 2.000 e poucas prefeituras. Ganhou a presidência com Lula em 2002 e, em 2004, já participava de mais de 4.000 disputas de prefeituras. Então, um partido, quando ganha o poder público federal, se capilariza de forma expressiva no Brasil, dada a dependência dos prefeitos em relação a esse recurso de ordem nacional. No que diz respeito a Aécio Neves aqui, queria chegar ao segundo turno e deveria atacar quem? E aí ficou isolado? Essa é a grande pergunta. Foi uma falha da campanha ou talvez tenha sido uma falha de um partido ou de um grupo político que deveria ter ocupado de forma mais ostensiva a lógica de oposição? Em 2010, a gente se lembra, a campanha de José Serra tinha, no primeiro dia de campanha, um personagem chamado Ari, no rádio, que tinha a voz do então presidente Lula. Serra mostrou várias fotos dele na sua campanha, no início de sua campanha, cumprimentando e dizendo que era amigo de Lula, e um dos seus slogans era "Troca um Silva pelo Zé", ou seja, tentando dizer que ele era tão simples quanto Lula. As coisas não são tão simples assim, as coisas não são tão fáceis assim, mas há algo passível de justificar isso. Lula estava, durante o processo eleitoral de 2010, com 75% de ótimo e bom contra 4% de ruim e péssimo. Então era muito difícil tentar se colocar frontalmente contra o presidente Lula. Já no que diz respeito a Dilma Rousseff, estes resultados não acontecem. Então percebam, nós temos Dilma Rousseff nessa pesquisa da Datafolha com 38% de regular, 36% de ótimo e bom e 24% de ruim e péssimo, sendo que em julho ela tinha 29% de ruim e péssimo e só não é o caso, mas enfim, mais 32% de ótimo e bom, sendo que alguns estudos, algumas análises na ciência política mostram que quando um sujeito não atinge 40% de ótimo e bom de maneira persistente ao longo dos meses e semanas que antecedem a eleição, a probabilidade dele se eleger se torna maior. Dele não se eleger se torna maior. Ou dele se reeleger, né? Essa probabilidade vai se espraiando, enfim, vai se diluindo, vai desaparecendo. Então, esse cenário negativo aqui é um cenário que poderia certamente ter sido mais bem explorado pela oposição. Só que com um problema. Antes dos manifestos, em março do ano passado, Dilma gozava de uma popularidade bastante acentuada e bastante expressiva. E aí, depois dos manifestos, não ficou parecendo possível que um partido político dito de oposição se encaixasse facilmente nas insatisfações mostradas pelos brasileiros em relação à política. Não à toa quem cresce é Marina, quem se coloca à parte da política, e não quem se coloca dentro da política. Percebam isso no que diz respeito a uma linha de tempo maior e a um outro instituto. O primeiro era do Datafolha, aqui a gente está falando do Ibope. Vejam só que em março de 2013, Dilma Rousseff atingia o pico de sua popularidade, né? E que depois isso caiu de forma significativa ao longo dos manifestos e, com a pesquisa divulgada ontem,
Dilma é ótima e boa para 36% dos eleitores, regular para 37% e ruim e péssima para 26%. Perceba que no Ibope ela vem perdendo espaço na lógica do ruim e péssimo, ou seja, é algo positivo para o governo. Perdi a palavra. O divulgar das pesquisas. Para a gente terminar, algumas questões relacionadas à sensação dos indivíduos em relação a aspectos associados, primeiro, à forma de se fazer política no Brasil. Então, CNT e MDA da semana passada mostrou que não estou satisfeito, quase 80% dos brasileiros dizendo que não estão satisfeitos com a forma, com o modo de se fazer política no Brasil. E esse é o discurso de Marina Silva. Então, talvez uma parte significativa do sucesso de Marina Silva, desde a divulgação da pesquisa de julho do ano passado até agora, tem se pautado nessa ideia do brasileiro desgostoso e desgastado em relação à questão da política. Bom, alguns dados relacionados à insatisfação do brasileiro, né, com pesquisas conjunturais até junho e nos slides seguintes com alguns dados mais atualizados. Percebam que o governo ele é desaprovado na área da saúde, mas isso é histórico. Ele é desaprovado no campo do combate à inflação, com 71% dos brasileiros dizendo que desaprovavam a forma como o governo federal controlava a inflação ou combatia a inflação. Essa bandeira é uma bandeira muito ligada ao PSDB, mas percebam que as duas bandeiras dos quadros de baixo, dos gráficos de baixo, muito ligadas às políticas do Partido dos Trabalhadores e aos últimos 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Então, o brasileiro já não concorda ou já desaprova o combate ao desemprego, 57 pontos a 37 pontos, e também o combate à fome e à pobreza, 53 desaprovando contra 41 aprovando. Portanto, é um cenário, ou era um cenário, ou temos um cenário de desaprovação ao governo federal. E aí vem a pergunta, onde está a oposição? E se a oposição é algo muito novidade, é claro que o governo vai tentar desqualificar a novidade. Então percebam, segurança. Nós temos aqui mudança, né? Desejo de mudança. Quase 90, 80, 70, 80 pontos de vontade de mudança em relação a questões de segurança. No que diz respeito à mudança nas ações envolvendo a economia do Brasil, nós estamos falando aí na casa de 70 pontos querendo mudança. No caso da saúde, a gente está falando de 80 pontos querendo mudança. No caso dos programas sociais, nós estamos falando de quase 60 pontos querendo mudança. No poder de compra, né, nas ações envolvendo o poder de compra da população, a gente está falando aí de quase 70 pontos, e no combate à corrupção nós estamos falando de algo quase na casa dos 75 pontos. Portanto, não é um instante em que a sociedade se mostra satisfeita com a condução do país numa série de políticas, sejam elas econômicas, sejam elas sociais, ou mesmo no que diz respeito a posturas como governante, coisas dessa natureza. Termino, então, essa questão da economia e passo para uma lógica final de tentativa de compreender o quão importante também são as eleições nos estados. Os partidos não se alinham para compor a Câmara dos Deputados e o Senado da forma ou da mesma forma como se alinham para a eleição do presidente da República, por mais que, então, nas lógicas estaduais, e é assim que se vota para deputado federal e senador, os partidos políticos terminam aparecendo como, no caso do Congresso Nacional, como um conglomerado de arranjos estaduais. Cada estado tem um arranjo partidário diferente e esse conglomerado de arranjos pelo Brasil é que compõe o Legislativo Federal. É pouco provável imaginar que as pessoas tenham maturidade suficiente para votar para deputado federal e senador pensando no seu voto para presidente da República. Porque os partidos políticos se alinham estimulando o eleitor a pensar de outra forma nos estados. Então esse é o grande desafio. Para além disso, se nós olharmos para as últimas 4 eleições, nós veremos que, com exceção do PFL em 1998, nenhum partido político conseguiu fazer uma bancada de 100 deputados federais,
E esse ano nós temos uma pulverização ainda maior nessa lógica dos principais partidos brasileiros. Teríamos que adicionar aqui, com tranquilidade, em termos de importância, partidos como Solidariedade, PROS e PSD, né? Então, é muito pouco provável que a gente tenha um partido político conseguindo fazer uma bancada expressiva a ponto de lhe dar algum tipo de conforto, né? Ou que não lhe force de maneira significativa a realizar acordos com outras legendas e acordos cada vez mais largos, que foi o que caracterizou o governo Dilma Rousseff, o governo Lula e etc. Para além disso, os partidos políticos têm dado menos apoio ao governo federal neste ano do que dava em anos anteriores. Aqui, cada barra dessa em cima de um determinado partido político é um ano. Então, azul é 2011, vermelho é 2012, verde é 2013 e roxo é 2014. Percebam, até o PT diminuiu o apoio médio que dá a Dilma Rousseff dentro da Câmara dos Deputados, né? Ainda assim, numa casa absolutamente considerável e relevante de apoio. Mas o Partido Progressista cai de 92% de apoio dos seus deputados em votações nominais às questões de interesse do governo para 64% em 2014, o PMDB de 92% para 70%, o PSD de 95% para 63% e o PDT de 84% para 66%. O PR tem uma leve oscilação em virtude daquela saída do Alfredo Nascimento do Ministério dos Transportes, mas ainda assim, se a gente comparar 2011 com 2014, a gente vai de 85% a 70%. Esses partidos, apesar de estarem aderindo ao governo Dilma na Câmara dos Deputados em médias muito inferiores a 2011, ainda assim apoiam Dilma candidata à presidência da República. Então percebam, os partidos políticos dão sinais invertidos para nós. Sinais de que estão com a presidente porque estão coligados com a presidente da República, ao mesmo tempo que negam algumas das coisas, alguns dos pedidos, algumas das posições do líder do governo dentro do Congresso Nacional. Inaugurar uma forma nova de fazer política seria dialogar com esse tipo de dificuldade aqui. E certamente o atual governo tem dificuldades aqui, né? E um futuro governo, seja ele qual for, também terá, né? Porque o cidadão pode até estar sonhando com uma política nova, mas ele não está visualizando, ou o eleitor comum não tem capacidade de visualizar esse tipo de informação aqui, né? E cobrar isso, por exemplo, do seu deputado federal. No caso do PSB de Eduardo Campos, uma queda de 93 pontos para 55 pontos, mas Eduardo sempre deixou muito claro, né, que apoiaria o governo até 2013 e que 2014 seria uma outra situação. E aqui a gente assiste a um crescimento do apoio da oposição clássica, do PSDB e do DEM, né, ao posicionamento do líder do governo. Aqui a gente pode fazer a seguinte leitura. Há uma probabilidade bastante acentuada que a oposição conseguiu colocar em projetos relevantes coisas de seu interesse e, portanto, acabou aderindo, né, com um pedaço de suas bancadas a determinadas posições. Mas o que de fato acontece aqui é que a gente fica em dúvida em relação ao que a oposição fez ou faz dentro do Congresso Nacional enquanto um órgão incisivo de crítica, etc. O PSDB já se defendeu disso, disse que não faz a oposição com o ódio que o PT fez durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas o fato aqui é que a oposição tem se mostrado em níveis mais dóceis do que em oposições que existiam durante o governo Fernando Henrique. Ainda assim, existe uma relação expressivamente difícil de relação entre PT e PMDB. Percebam que se em 2010 PT e PMDB eram adversários estaduais para 52% do eleitorado, esse ano PT e PMDB são adversários eleitorais para 75% do eleitorado brasileiro. Além disso, PT e PMDB mudaram suas estratégias de lançamento de candidaturas nos estados. Percebam aqui, em 2010, o PT lançou o menor número de candidatos a governador de sua história recente, justamente abrindo mão de forma clara e absoluta dos estados em nome da conquista da presidência da República com Dilma Rousseff. E o PMDB seguiu esse espaço, né? Então lançaram 10 candidatos ao governo dos estados, o PT em 2010, e 13 o PMDB. E os dois aceleram juntos, o PT indo a 17 candidaturas em 2014 e o PMDB indo a 18 candidaturas estaduais em 2014. Então, isso aqui faz com que hoje
seja difícil imaginar, a despeito da coligação que exista entre PT e PMDB no plano federal, com a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, que a gente tenha, de fato, algum tipo de capacidade de imaginar que esses partidos estejam absolutamente juntos. Percebam, não estão juntos mesmo. Não vou explorar de forma exaustiva essa tabela aqui, mas isso aqui é para mostrar para os senhores que todos os partidos estão com todos os outros partidos relevantes do Brasil nos estados brasileiros em geral, com exceção de um possível cruzamento, que é o cruzamento entre PT e PSDB, que está igual a 0. Mas todos os outros cruzamentos são preenchidos por algum número igual ou maior do que 1. Nessa primeira coluna aqui da esquerda, inclusive, quando vermelho, o partido está nos estados mais com adversários no plano federal do que com aliados no plano federal. São os casos de PR, PP, PSD. Esses partidos se alinham mais a adversários no plano federal do que a aliados no plano federal. Isso é o caos, isso é a baderna, isso é a bagunça? Não. A ciência política diz que isso aqui é uma lógica descentralizada de comportamento partidário. Claro que o eleitor, de alguma maneira, poderia punir alguns desses acordos. Por exemplo, é muito estranho que no Maranhão o PCdoB tenha o apoio do PSDB e o PMDB, com o candidato Edson Lobão Filho, tenha o apoio do PT. É uma coisa meio estranha, né, em termos históricos, né, se a gente for de 2006 para trás. Então, claro que a gente poderia esperar algum tipo de comportamento do eleitor, mas a despeito disso, os estímulos locais são infinitamente maiores do que o estímulo federal. Eu só disputo 2 cargos no plano federal. Eu disputo a presidência da República e a vice-presidência da República. E nos estados eu disputo 1.059 vagas de deputado estadual, 513 de federal, 27 vagas no Senado, com 2 suplentes cada um, governador e vice-governador. Então, os partidos se alinham, se arranjam estado por estado. Nesse sentido, percebam que, estado a estado, com as pesquisas mais recentes, não são exatamente as mais recentes, mas com pesquisas realizadas em agosto, né, o primeiro termo aqui era conseguir colocar de agosto para cá. E o segundo compromisso foi tentar colocar, dentro de agosto para cá, o instituto mais confiável que fez pesquisa naquele determinado estado. Foi possível usar Ibope e Datafolha para a parte expressiva deles, com destaque para o Ibope, mas percebam que a gente tem alguns partidos, os 2 principais partidos políticos do Brasil hoje, o PSDB e o PT, bastante enfraquecidos em eleições estaduais. Só para a gente ter uma ideia, o PSDB fez 7 governos estaduais em 2010 e hoje lidera em 4 estados, né? Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás, e o PT fez 4 ou 5 governos estaduais em 2010 e hoje lidera no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Piauí e no Acre, né? O PMDB, hoje, se as eleições terminassem hoje, seria o grande partido fortalecido nas eleições estaduais. Ele lidera em 9 estados. E aí é estranho imaginar que o brasileiro esteja reclamando de uma nova forma de fazer política, elegendo políticos de um partido tão criticado pela velha forma de se fazer política. Portanto, o eleitor também dá sinais trocados para os eleitores e a gente fica em dúvida, efetivamente, de tentar entender o que o eleitor quer. Muitos desses cenários, não tenho a menor sombra de dúvidas, poderão mudar até o dia das eleições. Eu acho que é isso. Eu estou à disposição dos senhores. Obrigado.